Contexto histórico. O realismo e naturalismo são movimentos literários que surgiram na Europa em meados do século XIX. O marco inicial do realismo foi a publicação da obra Madame Bovary, em 1857, de Gustave Flaubert. Já o naturalismo tem início em 1867, quando foi publicado o romance Thérèse Raquin, de Émile Zola. Na época, o desenvolvimento científico cresce, dando espaço para teorias como o positivismo, materialismo, determinismo, darwinismo social e as revoltas liberais. O realismo aponta o homem interagindo com o meio, já o naturalismo trata o homem como produto do meio. Realismo. Visando combater as fortes influências do romantismo, o movimento realista surge como uma reação ao subjetivismo e ao idealismo amoroso. Nesse sentido, a literatura do realismo denuncia a hipocrisia das relações sociais e a formação do cenário burguês, prezando ainda por um resgate ao objetivismo. Como o próprio nome da escola já pressupõe, o realismo lida com fatos, com a realidade do homem e a sociedade em conjunto. Por se desvincular da subjetividade romântica, esse movimento propõe uma visão crítica à realidade e às relações junto ao uso de uma linguagem culta e direta. Como principais características, a crítica às instituições sociais, personagens esféricos e uma linguagem objetiva. Em relação aos representantes, destaca-se Machado de Assis e Raul Pompeu. Naturalismo. O naturalismo é uma corrente do realismo e tem um maior enfoque nas classes populares. Assim, a literatura naturalista propõe uma nova maneira de observar a sociedade e denunciar a condição humana e a divisão de classes. É importante dizer que, por ser uma corrente do realismo, muitas de suas características remetem aos traços realistas, tais como a divisão crítica, o descritivismo e a objetividade. Como principais características está a análise patológica do ser humano, problemas sociais, meios determinantes e o zoomorfismo, ou seja, a animalização de personagens. Como representantes destaca-se Alúcio Azevedo e Adolfo Ferreira Carminha. Representante do realismo, Joaquim Maria Machado de Assis foi um dos maiores escritores brasileiros e best-seller internacional, tendo responsabilidade pela criação da Academia Brasileira de Letras, onde foi presidente por 10 anos. Além de escritor, Machado também teve inúmeros cargos públicos, chegando até mesmo a ser diretor da Diretoria de Comércio, na Secretaria de Estado da Agricultura, Comércio e Obras Públicas do Brasil. Durante seus romances, Machado é marcado pelo constante diálogo com o leitor, narrador autocrítico, ou seja, metalinguagem, ironia sutil, tentativa de explorar a realidade complexa e multiplicidade da natureza humana, linguagem ousada e experimental e perfis femininos elaboradíssimos. Como principais obras, destaca-se Memórias Póstumas de Brás Cubas, precursor do realismo brasileiro, narra a jornada de um defunto autor denunciando as hipocrisias da sociedade brasileira. Dom Casmurro, narrado por Bento Santiago, a história conta um possível adultério de Capitu, personagem mais enigmática da literatura brasileira. Além disso, Quincas Borba, A Carteira, A Cartomante e Pai contra a Mãe. Não alcancei mais nada, e para o fim arrependi-me do pedido. Devia ter seguido o conselho de Capitu. Então, como eu quisesse ir para dentro, o primo Justina reteve-me alguns minutos, falando do calor e da próxima festa de Conceição, dos meus velhos oratórios e finalmente de Capitu. Não disse mal dela, ao contrário, ensinou-me que podia vir a ser uma moça bonita. Eu, que já achava lindíssima, bradaria que era a mais bela criatura do mundo, se o receio não me fizesse discreto. Aloysio Azevedo iniciou o movimento naturalista no Brasil. Foi também caricaturista, jornalista e diplomata. É membro fundador da cadeira número 4 da Academia Brasileira de Letras.
Aloysio Tancredo Gonçalves de Azevedo nasceu em São Luís, Maranhão, no dia 14 de abril de 1857. Em 1871, matriculou-se no Liceu Maranhense e dedicou-se ao estudo da pintura. Com 19 anos, foi levado pelo irmão, o teatrólogo e jornalista Arthur Azevedo, para o Rio de Janeiro. Começou a estudar na Academia Imperial de Belas Artes, onde revelou seus dons para o desenho. Logo, passou a colaborar com caricaturas para os jornais O Mequetrefe, Fígaro e Zigue Zague. Durante os intervalos da sua intensa produção literária, Aloysio Azevedo procurava escrever livros sérios e mais trabalhados. Surgem suas obras mais importantes, que pertencem à fase naturalista do escritor, entre elas O Homem, Livro de uma Sogra, O Cortiço e Casa da Pensão. Preocupado com a realidade cotidiana, seus temas prediletos foram a luta contra o preconceito de cor, o adultério, os vícios e o povo humilde. Na obra O Cortiço, Aloysio retrata o aumento da população no Rio de Janeiro e o aparecimento de núcleos habitacionais, denominados cortiços, onde se aglomeravam trabalhadores e gente de atividades incertas. O grande personagem do romance é o próprio cortiço. Agora eu vou recitar um fragmento. Abre aspas. Daí a pouco, em volta das bicas, era um zunzum crescente, uma aglomeração tumultuosa de machos e fêmeas. Uns após os outros, lavavam a cara incomodamente debaixo de um fio de água que escorria da altura de uns 5 palmos. O chão inundava-se. As mulheres precisavam já prender as saias entre as coxas para não as molhar. Via-se-lhes a tostada nudez dos braços e do pescoço, que elas despiam suspendendo o cabelo todo para o alto do casco. Os homens, esses nem se preocupavam em não molhar o pelo. Ao contrário, metiam a cabeça bem debaixo da água e esfregavam com força as ventas e as barbas, fuçando e fungando contra as palmas da mão. As portas das latrinas não descansavam. Era um abrir e fechar de cada instante, um entrar e sair sem tréguas. Não se demoravam lá dentro e vinham ainda amarrando as calças e as saias. As crianças nem se davam trabalho de lá ir. Despachavam-se ali mesmo, no capinzal dos fundos, por detrás da estalagem ou no recanto das hortas. Fecha aspas.